Quem está sendo abençoado por essa série aí, gente, seja cheio do Espírito Santo. Gente, eu estou ouvindo tanto testemunho bacana, tanto testemunho abençoado, tantos irmãos, que a gente nem chegou ainda na parte de ensinar sobre os dons espirituais, que a gente vai fazer isso, se Deus assim permitir, e Ele vai permitir, em nome de Jesus, que a gente possa ter tempo ainda de ensinar sobre os dons espirituais. E já tem irmãos compartilhando, pastor, eu estou vivendo manifestações dos dons na minha vida. Estou tendo palavra de conhecimento, estou tendo palavra de sabedoria, estou tendo palavra de profecia. Pastor, eu comecei a orar pelos enfermos e os enfermos estão sendo curados. Glória a Deus, isso é o poder do Espírito Santo no nosso meio. E que isso aumente em nome de Jesus. Que isso aumente no nosso meio mais e mais. Que sejamos uma igreja onde cada um é um canal do Espírito Santo para a manifestação de um dom espiritual. Que todo mundo tenha algo debaixo do apoderamento do Espírito Santo para abençoar o corpo, para abençoar os perdidos. Que o Espírito Santo continue nos enchendo. Aleluia. Então vamos lá. Nossa série, seja cheio, ou sejam cheios, no plural, sejam cheios do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o batismo do Espírito Santo. Cheio, aleluia. Não, eu vou trocar o tema que o povo de hoje está com muito frio para um tema igual esse. Vou dar mais uma chance. Nós vamos falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo. Não vi ninguém pulando e rodando, mas vou aceitar. Não vi ninguém dando um glória e rodando, mas vou aceitar. Foi melhor do que a primeira manifestação. Nós vamos falar hoje sobre o batismo do Espírito Santo. Em algum momento na série de mensagens, hoje a gente vai ter oração e posição de mãos no final, mas em algum momento, mais lá para quando a gente for entendendo que a série está chegando ao fim, nós vamos ter um dia onde nós vamos dedicar esse dia para orarmos para que cada crente que participou dessa série seja batizado com o Espírito Santo. E que comece a ver na sua vida as manifestações dos dons espirituais. Hoje eu vou falar sobre o batismo, provavelmente em outros momentos na série eu vou falar mais um pouco. Abra sua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 4, verso 13. A primeira coisa que a gente precisa definir é que todo crente, todo nascido de novo, todo aquele que creu em Jesus no seu coração, confessou com a sua boca, todo aquele que nasceu de novo, já possui o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é o crente recebendo a pessoa do Espírito Santo. Porque todo cristão que entregou a sua vida a Jesus, nasceu de novo. Como eu já falei aqui na série, ninguém pode reconhecer os seus pecados. Ninguém pode se arrepender se não tiver agindo nele o poder do Espírito Santo. Se alguém entregou a vida a Jesus, só entregou porque o Espírito Santo convenceu ele, através da pregação da palavra. Trouxe convicção no coração dele que ele precisava se arrepender. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então todo aquele que nasceu de novo, possui lá no seu espírito, o Espírito Santo. Assim como lá no Velho Testamento, o templo do Senhor era dividido em 3 partes: Santíssimo Lugar, Santo Lugar e Átrio. Aonde que a Arca da Aliança era onde o Espírito do Senhor se manifestava no meio do povo. Era na Arca da Aliança. E algumas vezes sobre alguns homens de Deus, profetas, juízes, sacerdotes, reis. Mas o Espírito Santo se manifestava a partir da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira coberta de ouro maciço. E essa
arca que continha a manifestação do Espírito Santo, ela ficava nesse templo, não ficava no átrio, não ficava no santo lugar, ela ficava lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, lá no interior do templo. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos templos de Deus, amém? Nós somos o templo do Senhor hoje. E a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo está onde? Onde ele habita? Ele habita lá no Espírito. Átrio, seu corpo. Santo lugar, suas emoções, sua alma. Santíssimo, o seu Espírito. Aonde o Espírito Santo fica? Onde ele mudou? Para onde ele mudou? Lá para dentro do seu Espírito. A vontade plena de Deus é aquilo que está no Espírito transborde, tome o santo lugar, tome o átrio. Há alguns momentos, lá na velha aliança, que a glória de Deus se manifestou lá no Santíssimo Lugar, mas ela foi perceptível lá no átrio. Ela foi perceptível para quem estava em volta do templo, porque aquilo que estava lá dentro transbordou até alcançar quem estava para fora do átrio. Então vamos ler alguns textos aqui, só para a gente fundamentar que você que nasceu de novo já tem o Espírito Santo. Talvez você não saiba ainda, você ainda acha que o Espírito Santo entra, sai da sua vida. Mas se você nasceu de novo, o Espírito Santo está aí dentro de você. 1 João capítulo 4, verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Por que nós estamos permanecendo em Jesus? Porque o Senhor nos deu o seu Espírito. É impossível estar em Jesus sem o Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, verso 6. Vou dar um tempinho para você achar aí. Gálatas capítulo 4, verso 6. Quem encontrou, diga, achei. Quem não achou, diga, espera aí. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que nós sabemos é o Espírito Santo que habitava em Jesus, que clama, Abba, Pai. Quantos aqui são filhos de Deus? Por que você é filho de Deus? Porque você entregou a sua vida a Jesus e o Espírito Santo habita dentro de você. João capítulo 14, verso 16 ao 17. Preste atenção nisso daqui. E eu rogarei ao Pai, olha a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja de vez em quando com vocês. É isso que está escrito aí, para quem já achou? Está escrito isso aí, gente? Minha Bíblia está errada? É isso aí, tem que falar com convicção. Você está lendo a Bíblia? Você tem que falar, está errada, pastor. Isso aí. Para que esteja com vocês aos domingos, no culto de domingo. É o que está aqui na minha Bíblia, é o que está na sua? Não. O que está aí na sua Bíblia? Quarta-feira, só na quarta-feira. Não? Está quando? Para sempre. Aleluia. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Preste atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é muito importante, principalmente por você que tem o hábito de orar pelas pessoas. O hábito de ministrar a presença de Deus em alguns lugares. Você que vai ministrar na vida de um ímpio. Olha o que o texto diz assim, diz aqui. Porque
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Olha isso aqui. Isso aqui é um princípio para nós. Quando nós formos orar por alguém que não é crente, nós temos que orar para que Jesus venha e se manifeste naquele coração. E às vezes a gente está orando pelo ímpio e está dizendo, Espírito Santo, vem sobre ele. Eu tenho certeza que o Senhor entende. E Ele é bom. Ele sabe que nós estamos aprendendo e crescendo no conhecimento. E na sua misericórdia e paciência, certamente Ele responde esse tipo de oração. Mas, olha só, se a gente quiser fazer do jeito certo, quando nós somos orar por um ímpio, nós não oramos, Espírito Santo vem sobre ele. Aqui diz que o mundo não não pode receber. O mundo não pode receber, o ímpio não pode receber o Espírito Santo. Por que ele não pode? Porque ele não nasceu de novo. O Espírito Santo é uma promessa, é um presente de Deus para os crentes. Você tem que orar, Jesus se manifesta aqui na vida desse irmão, Jesus cura, Jesus traz salvação. Claro que quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, mas a oração teologicamente correta é nós orarmos pelo ímpio para que Jesus se manifeste na vida dele. Porque ele precisa de salvação. Recebendo Jesus, aleluia, ele recebe o Espírito de Cristo. Agora a gente vai orar por um crente. Aí nós devemos orar, seja cheio do Espírito Santo. O ímpio, ele não está precisando ser cheio do Espírito Santo, ele está precisando ser salvo. Ele está precisando entregar a vida dele para Jesus e nascer de novo. Então, quando nós vamos orar, às vezes, por um espaço de um ímpio, mas o ímpio chamou você para orar lá pela casa dele. Quantas vezes nós nos pegamos orando, Espírito Santo, enche esse lugar? Teologicamente falando, a oração não está correta. Por quê? Porque o mundo não pode receber. É um presente para nós, meu irmão. É algo que o Senhor separou apenas para a sua igreja. Aí nós devemos orar, Jesus, se manifesta nesse lugar aqui. Jesus, no seu nome, que os demônios que estão agindo aqui sejam expulsos. Toma esse território aqui. Você pode orar, Senhor, manifesta a sua glória aqui nesse lugar. Agora, o Espírito Santo é para você que nasceu de novo. Aí era para você ficar feliz, velho. Privilégio. Deus poderia ter feito para todo mundo, mas fez para você. O Espírito Santo é um presente para você. Vamos continuar. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha isso aqui. Ele está falando com os discípulos. Aí ele está dizendo assim para os discípulos, ó, vós conheceis o Espírito, porque ele habita convosco. Ele habita convosco ou ele habita em vocês? É isso que Jesus disse aqui? Convosco, com vocês ou em vocês? O que Jesus disse? Ele habita em vocês? É isso que Jesus disse aí? Lê de novo. Jesus disse que habita com vocês ou em vocês? Com vocês. Opa! Olha que importante aqui. Muitos cristãos têm uma compreensão teológica errada por achar que os discípulos de Jesus já tinham o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus não tinham o Espírito Santo. Tem como ter? Uai, se tinha como eles ter o Espírito Santo, então por que que Jesus teve que morrer? Carregar todos os nossos pecados, passar por tudo que ele passou, se todos já podiam receber o Espírito Santo, se os discípulos puderam receber. Os discípulos não podiam receber o Espírito Santo por causa da condição de pecado. Na velha aliança, o Espírito Santo ele vinha sobre alguém, realizava o que tinha que realizar, mas não fazia morada, não habitava. E os discípulos ainda estão andando com Jesus em carne, que quer dizer que Jesus ainda não morreu, Jesus ainda não pagou o preço do pecado, Jesus ainda não subiu no tabernáculo superior e mostrou o seu sangue. O sangue de Jesus ainda não foi aceito, a justificação ainda não aconteceu, a redenção ainda não aconteceu. Agora, como que o texto diz que eles conhecem o Espírito Santo? Ô, gente, é simples. O Espírito Santo que está com vocês, mas não em vocês. Com vocês como? Através de Jesus. Como eles experimentavam o Espírito Santo? Através da vida de Jesus.
Quem tinha o Espírito Santo? Jesus tinha o Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo. Os discípulos caminhavam com o Espírito Santo através da pessoa de Jesus. E isso aqui é um ponto de atenção, porque, infelizmente, dentro de igrejas tem irmãos que conhecem o Espírito Santo só do fluir dele na vida dos outros. E até acha que tem o Espírito Santo, mas não tem, porque vive como um ímpio. Vive como um incrédulo. Vive na prática constante. Estou falando de pecar, errar o alvo, vez ou outra e se arrepender. Vive na prática constante do pecado e com a mente cauterizada, dizendo que está tudo bem. Está tudo bem, eu posso continuar pecando. Não, Deus não liga. Ou então, não estou pecando não. E como que tem o Espírito Santo e não se constrange? Como que tem o Espírito Santo e não se entristece quando peca? Mas pastor, ele estava no culto e eu vi ele lá, ei, cheio! Duas coisas podem estar acontecendo. Comportamento aprendido, vê os outros fazendo e faz, pode ser isso. Comportamento aprendido de um tempo que andou com o Senhor, andou com a presença. Preguei isso recentemente aqui. E a outra opção, que é a mais comum, o Espírito Santo está se manifestando no lugar. Assim como Jesus andava cheio do Espírito Santo e os discípulos experimentavam o Espírito Santo através da vida de Jesus, tem muita gente experimentando na igreja o Espírito Santo através da vida dos outros. Até cai no Espírito. A gente não vai ler hoje, a gente pode ler um outro dia, você pode ter curiosidade de procurar para ler em casa, mas o dia que Jesus foi ser preso no Getsemane, foi perguntado, quem é o Cristo, quem é Jesus aqui? Ele disse, eu sou. Lê lá o que aconteceu. Isso é chocante, meu irmão. Tem um milagre ali, um sobrenatural que muito crente nunca percebeu. Aqui na igreja não, que eu já falei isso várias vezes. Quando Jesus fala, eu sou, a Bíblia diz que todos caíram no chão. Os soldados, irmão, não era crente não, viu? O soldado foi ali para prender Jesus. Tudo atribulado, endemoniado até o cabelo. Endemoniado, ninho de demônio. A tradução de endemoniado não é isso não, tá, gente? Essa é a minha versão, endemoniado, ninho de demônios. Estava ali e caiu. Caiu, gente, caiu. Ai, fulano caiu na igreja, pastor, então ele está cheio de Espírito Santo. Tomara. Mas tem gente que cai por causa do peso da glória de Deus e da unção no lugar. Ou porque alguém está tão cheio que transbordou e o outro recebeu. Ele recebeu uma amostra grátis, recebeu uma porção. É a bondade de Deus. Bondade de Deus. Provar e ver de que Deus é bom. Está tendo a oportunidade de provando e falar assim, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Ah não, esse Espírito Santo que eu senti aqui nesse ambiente, agora eu quero uma aliança com Ele. Agora eu quero andar cheio de Deus. Aí o Espírito Santo vai lá, pum, nasce de novo. Agora o que muitos fazem? Ah, já senti, tá bom, domingo que vem eu volto e pego meu passo de novo. Não, tem muito irmão aqui que não me confunde com o Padre Pierre, não. É pior. Deve ser com o chefe de terreiro para dar passe neles, abençoar eles por uma semana livre do capeta. Do capeta não, né? Porque aí como é que faz, né? Livre dos espíritos, sei lá como é que é. Vem, dá um passe aí para me ficar bem essa semana aí. Pastor, estou meio atribulado. Não fala comigo, né? Vem na igreja. Eu estou meio atribulado, estou com a urucubaca. Vou lá na igreja lá, do pastor Bill lá, pai Bill, para dar um passe. Para mim ficar me sentindo melhor. E fica melhor mesmo, porque chega aqui, experimenta da graça comum de Deus, experimenta do louvor, da adoração, que está pregando a palavra, ela lava a mente, chegou aqui com a mente, atribulada por demônio, falando barbaridades com ele, só que chegou aqui, meu irmão, não tem como, o demônio não vai conseguir falar mais alto que a palavra nesse lugar, enquanto ele está aqui, a mente dele está recebendo o quê? Paz, refrigério. Aí ele sai daqui, mas o abençoado, em vez de sair daqui, aleluia, entreguei minha vida para Jesus. Nossa, deu uma recuperada para pecar de novo. Entende? Só que uma hora, um abismo, chama outro abismo, irmão. Vai brincando, o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Aí daqui a um mês volta, daqui a 6 meses volta. E o que a Bíblia fala quando a casa está cheia de demônio? A casa está cheia de demônio, vamos lá.
Vamos fazer uma matemática aqui. Tem um demônio. A Bíblia fala que se tiver um demônio e ele for expulso, ele sai, ele dá uma passeada, procura alguém para poder atribular, mas depois ele volta. E olha o que a Bíblia diz. Olha isso aqui é seríssimo. Seríssimo. Ele vai, passeia, depois ele volta, e se aquela casa estiver vazia, como é que pode estar vazia? É esse que brinca de experimentar a presença de Deus, que é liberto no ambiente de domingo, que é liberto pela imposição de mãos de alguém, sente um arrepio, sente um refrigério e fala, tá bom, mas eu não quero compromisso com Deus. Eu não quero compromisso com a palavra, eu só queria dar uma aliviadinha para me pecar mais essa semana em paz. Eu quero pecar em paz. Ou alguma coisa perto disso. Aí o demônio, a Bíblia diz que sendo expulso, ele volta. Se a casa estiver vazia, ele dá uma assoviada. Eu não sei assoviar. É triste, mas eu não sei. Até meu filho está aprendendo a assoviar, eu não sei. Toda vez que eu assovio em casa, é uma zombaria. Minha esposa ri de passar mal. Porque ela sabe assoviar, eu não sei. Mas é mais ou menos assim, o demônio olha. Não, acho que até o capeta sabe assoviar, não sabe? Até o diabo deve saber assoviar, gente. Enfim, ele dá um assoviar. Vamos, galera. Aí a Bíblia diz que ele traz 7 piores. Ele traz 7. A casa está vazia, deu nós. Volta, galera. O que era melhor esse cara fazer? Ele tinha um demônio só, gente. Tinha um demônio só. Era melhor ter colocado um apelido carinhoso nele e falado, fica aqui só eu e você. Era melhor ter falado assim, vamos combinar. Você me atribula de segunda, quarta e sexta, outro dia você me dá folga. Era melhor ter combinado do que botar para fora para voltar 7 piores. Então a gente tem que parar de brincar com coisa espiritual, gente. Tem muita gente brincando com a igreja, brincando com a presença de Deus. A falta de temor produz muito peso e bagunça na vida espiritual dos outros. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Perdeu a sabedoria, perdeu o temor, perdeu a sabedoria e começa a fazer essas besteiras, brincar com a presença de Deus. Aí olha só, onde a gente estava, né? O Espírito Santo está aqui agindo na vida de alguém. E aí sente a presença de Deus. Sente, e é isso, está bom demais. Mas irmãos, essas expressões da manifestação de Deus através da vida de alguém, ou num lugar, através da adoração, por exemplo, é uma amostra grátis do céu. É para passar mel na nossa boca, na boca do ímpio, do desviado, e ele fala assim, aleluia, eu quero me jogar por inteiro. Você não nasceu para experimentar a presença do Espírito Santo através da vida de pastor, de depender disso. Eu recebo da vida de vocês podem receber de um pastor. Não é isso que eu estou dizendo, você está entendendo? Você não nasceu para depender da presença do Espírito Santo através de um pastor, através de um diácono. Você nasceu para ter o Espírito Santo na sua vida, se manifestando na sua vida. Aleluia! Acho que talvez um dos poucos lugares que seja aceitável o Espírito Santo fluir, que não seja através do líder, esquece o que eu ia dizer. Na minha mente estava fazendo sentido, esquece. Não vou conseguir explicar. Vamos de novo aqui, a gente está lendo João 14, versos 16 e 17. Porque ele habita convosco e estará em vós. Olha a promessa. A promessa é que vai ficar sempre assim. O Espírito Santo vai estar com vocês só. É isso? Não. Aqui a promessa é, vai habitar. O que está com, estará em. Diga comigo, o que está com, será em. Estará em. Deu uma travada aí, gente. João capítulo 20, verso 21. João 20, 21. Olha isso aqui. Lembra que Jesus falou, o Espírito Santo está com vocês. Vocês conhecem ele. Mas ele estará em vocês. Jesus morreu. Aí nós estamos aqui agora vivenciando a ressurreição de Jesus.
João capítulo 20, verso 21. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz seja com vocês. Isso aqui Jesus ressuscitou e está entrando na casa onde eles estão lá com medo. E Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles quem? E disse o quê? Recebam do Espírito Santo. Eles já tinham? Por que eles estão recebendo agora? Ah, não, pastor, é o batismo. Não, mas Jesus vai prometer o batismo. Eles estão recebendo o Espírito Santo pela primeira vez. Porque agora Cristo Jesus resolveu a questão do pecado. Agora eles podem nascer de novo. Porque eles podem nascer em Cristo Jesus. Agora Jesus está soprando neles o Espírito Santo. Isso aqui é o novo nascimento. Você quer saber quando os discípulos nasceram de novo? Os discípulos nasceram lá em João 20, verso 21. Então aquele Pedrão lá que você fica se comparando com ele como crente, dizendo, eu sou igual o Pedro. Não fala que negócio nada comigo não, que eu fico, eu tenho pavio curto, eu fico doido. Eu não me seguro. Eu sou igual o Pedro. Aí fala enchendo a boca, eu sou igual o Pedro que é discípulo de Jesus. Rapaz, o Pedro impulsivo, o Pedro que não pensa para falar, o Pedro que tira a espada e corta a orelha do moço do sacerdote, é o Pedro sem o Espírito Santo. Você vai ficar se comparando com Pedro sem o Espírito Santo? Você vai se comparar, você se compara com Pedro cheio do Espírito Santo, pregando para 3.000 pessoas, aí você não quer, né, varão? Aí não, aí a régua ficou muito alta. Antes daqui, João querendo orar para o fogo descer do céu e matar todo mundo. Aí eu sou igual o João, se me irritar muito, eu logo lanço uma maldiçãozinha logo. Eu logo oro para Deus pesar a mão. Eu sou igual o João. Rapaz, João, fazendo isso é o João sem o novo nascimento. Você tem que ser o João que diz, eu sou o discípulo do amor. Aleluia. Deixa eu ler aqui para você uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. O que é, então? Eu tenho o Espírito Santo, sou nascido de novo. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? É uma segunda grande experiência com o Espírito Santo. A primeira, que todo crente tem que ter, é o novo nascimento. E a segunda, que todo crente deve ter, mas nem todo tem, mas deve, é para todos. A segunda experiência é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma segunda grande experiência com o Espírito Santo. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, o batismo é o Espírito Santo presidente, não apenas presente. O pastor Hernandes Dias Lopes gastou aqui, né? Hein? Deve ter botado no Instagram dele. O batismo é o Espírito Santo presidente, não apenas presente. Bom, né? Podia ter sido eu ter falado isso. O batismo do Espírito Santo não é o Espírito Santo presente. O Espírito Santo presente, todo cristão nascido de novo tem. O batismo do Espírito Santo é ele assumindo o controle da vida do crente. Eu não vou fazer aqui, porque eu já fiz tantas vezes aqui na igreja, mas tem tanto membro novo que poderia também. O batismo do Espírito Santo, imagina só. Imagina que eu tenho aqui nas minhas mãos agora um copo de água cheio, até a boca. Um copo de água cheio até a boca. Eita glória. Imagina aqui, vou abrir aqui, tá cheio mesmo. Um copo cheio até a boca. É um crente que tem o Espírito Santo. Todo nascido de novo. Tá desse jeito, cheio até a boca. Agora o que é um crente batizado com o Espírito Santo? O crente batizado com o Espírito Santo não é o copo cheio. Aqui está a jarra, aqui tem um copo cheio, aqui tem uma jarra cheia. O crente batizado com o Espírito Santo não é o copo cheio, é o copo imerso dentro da jarra. Deu para entender agora? É o que está dentro, tomando conta de tudo. Não é apenas ter, é estar imerso no Espírito Santo. É perder o controle da sua vida, está disposto a perder o controle da sua vida
Por isso que tem muito cristão que fala que quer o batismo do Espírito Santo, que ele quer o reteté, o shei, a oração em línguas, ele quer sentir aquilo, mas ele não entendeu que o batismo do Espírito Santo é dar o controle da vida dele para Jesus mesmo. É sair do controle, é o Espírito Santo governar. Isso é um princípio básico do batismo do Espírito Santo. Duas grandes experiências: novo nascimento e batismo do Espírito Santo. Preste atenção nisso aqui. No novo nascimento, quando você recebe o Espírito Santo e nasce de novo, o Espírito Santo te tira do mundo. Diga comigo, quando eu sou cheio do Espírito Santo, no novo nascimento, o Espírito Santo me tira do mundo. Aleluia. Mas, no batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo te devolve para o mundo. De novo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo no novo nascimento, o Espírito Santo me tira do mundo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo me devolve para o mundo. Por que ele me devolve? Porque agora eu estou cheio da glória. Ele me devolve para quê? Para impactar o mundo. Ele me devolve para trazer cura. Ele me devolve para ser influência. Ele me devolve para trazer salvação. Primeiro ele me tira. Eu preciso aprender de Deus. Eu preciso estar apoderado, senão o mundo vai me engolir. Eu preciso ter poder. Sem poder você não vence o mundo. Sem poder você não vence as adversidades impostas por esse mundo, pelo sistema desse mundo. Agora, quando eu sou cheio do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo fala, agora pode ir. Agora pode ir. Vai e transtorna o mundo agora. Vai por onde você passar, desfaz as obras do diabo. Aleluia! Então o Espírito Santo me batiza para que eu seja luz no mundo. Me batiza para que eu possa ser devolvido ao mundo e não ser mais corrompido pelo mundo. É o mundo que é influenciado por mim. É o mundo. Eu tenho resistência, assim, de entender, dificuldade, a palavra melhor é essa. Eu tenho dificuldade de entender um cristão cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, que tem medo de festa de 15 anos da família. Medo de festa de 15 anos da família. Ai, pastor, tem a festa de 15 anos do meu sobrinho. Eu não vou não, porque eu tenho medo de ir lá e me desviar. Oh, meu Deus, eles que tinham que ter medo de te convidar, terrorista do reino. Ó, vai chamar fulano mesmo, você já sabe, né? Você já sabe que ele vem nos aniversários, ele canta louvor, ele prega, do nada pega o celular e começa a pregar na mesa. Você sabe que ele estraga a vibe, né? Você sabe que do nada ele pede para orar pelo aniversariante, e o aniversariante é cheio do Espírito Santo. Lembra da história que eu contei, né? Quem estava aqui o dia que eu falei que eu que eu ministrei louvor no aniversário do aniversariante, ela caiu endemoniada. Você acha que os outros iam ficar me chamando para aniversário? Fácil. Se o aniversariante não tivesse com vida com Deus, ele não chamava. Olha só, tinha que ser assim. Ó, é doido, hein? É doido, aquilo lá é doido, ele ora, daqui a pouco ele está no cantinho, tem os outros chorando. Na última festa, meu tio, cara, estava lá, todo empolgado, dançando na pista, lá de repente ele chamou meu tio, entregou uma palavra para meu tio estava chorando no canto lá. Ele vai chamar? Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Ah, eu estou com medo da universidade. Tem que se preparar mesmo, eu entendo. Mentalmente, não é só... Pode estar cheio do Espírito Santo, mas se a mente estiver cheia de fermento do mundo, vai sucumbir, como eu falei. A universidade é o lugar de Jesus ter o coração e a mente. Se Jesus tiver só o coração e não tiver a mente, é questão de tempo para cair. Mas um cristão cheio do Espírito Santo, do jeito que a gente está ensinando aqui, é transbordar. É uma mente rendida aos pensamentos do reino de Deus, cheio da palavra. Agora, ser cheio do Espírito Santo. Ai, estou com medo da faculdade. Rapaz, eles têm que pensar, chegou um crente da igreja. Chegou, passou aqui, vai estudar com a gente semana que vem. Vamos preparar para não virar culto. Tinha que ser assim. Tinha que ser desse jeito. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, é ele que é um problema para as trevas, irmão. É ele que é um problema para esse mundo caído. Não é esse mundo caído que é um problema para ele, não.
Ai, pastor, mas se eu for na festinha de 15 anos, ai, eu não posso, eu estou solteiro, não posso ver menino, eu não posso ver menina. Ô irmão, seja cheio do Espírito Santo e livre desse cio. Pelo amor de Deus, está no cio, é? Rapaz, o Espírito Santo te encheu, ele não te supre para te consolar de você aguentar sua solteirice. Em paz. Pelo amor de Deus, qualquer rabo de saia, qualquer rapaz já mexe contigo do mundo. Está errado, você está cheio do Espírito Santo, cara. Você está cheio do Espírito Santo, moça. Cheio do Espírito Santo. Pombagira devia pousar em você e eletrocutar na hora. Os meninos cheios do Espírito Santo, mas que é puleiro de pombagira. As pombas vêm, pousa, faz morada, faz ninho na cabeça deles. Agora, cheio do Espírito Santo, pousou em você, pum, caiu, liberta. O que é isso? A menina chegou, te elogiou com segundas intenções, ela já cai sendo liberta. Aleluia. Já cai sendo liberta. Porque tocou na cerca elétrica de Jeová. Amém? Num homem cheio do Espírito Santo. Gente, o mundo deveria saber o estrago que um crente cheio do Espírito Santo faz. Nós não podemos ter medo do mundo tendo sido cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui, ó. Não sei se vai dar tempo hoje, mas uma das grandes manifestações do Espírito Santo é eles falavam ousadamente a palavra. Não consegue conter a palavra. Quanto mais cheio do Espírito Santo você ficar, menos você vai pensar o que os outros vão pensar se você começar a pregar. Menos você vai pensar nisso. Quando vê, você já está falando. Aí você, meu Deus, olha eu de novo aqui pregando no aniversário. Eu de novo aqui na mesa da família. Porque você não aguenta conter a palavra. Você vai fazer com sabedoria, obviamente. Mas você está cheio de fervor no seu coração. Porque o Espírito Santo está te enchendo. Vamos lá. Uma frase de Leonardo Ravenhill. Os apóstolos não tinham um Novo Testamento completo, mas tinham o Espírito Santo. E com ele, viraram o mundo de cabeça para baixo. O batismo com o Espírito Santo não é um prêmio para os puros. Aleluia. É o poder para se manter puro. Aqui é importante. Porque talvez você pense, mas o batismo do Espírito Santo não é para mim, porque eu tenho que corrigir isso, tenho que corrigir aquilo. O batismo do Espírito Santo é para quem quer compromisso com Jesus. Pastor, eu não estou conseguindo ser constante em determinadas áreas da minha vida. Mas eu quero ser. Então o Espírito Santo é para você. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para quem? Para quem quer continuar no pecado e ama o pecado. Aí não é. Aí é aquela história lá do volta aqui, vamos entrar aqui, fazer uma bagunça, lembra? Aí não é para você. Se você quer continuar nessa bagaceira de vida, você quer continuar com a sua vida sentimental sendo defraudada por todo mundo, se você está achando legal, todo mundo abusava de você emocionalmente, brincar com os seus sentimentos, não ter um mínimo de compromisso com você, mas está satisfazendo seus desejos carnais, você quer continuar brincando com a sua vida emocional, não, então não é para você. O Espírito Santo é para você que está, pastor, eu tenho caído. Eu tenho cedido nisso e naquilo, mas eu não quero. Eu preciso do poder de Deus. Aí o poder do Espírito Santo é para você. Eu quero mudar, pastor. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero mais ser refém de meia dúzia de palavras dos outros. Eu não quero mais ficar me entregando para qualquer pessoa. Eu não amo mais esse tipo de pecado. Aí o Espírito Santo é para você. Mas você que quer continuar na zoeira, aí não. Aí você não precisa do Espírito Santo. Você precisa dos outros 7 lá que vai vir mesmo. E bota nome, que eu falei. Trata com carinho. Bota nome, bota apelido, faz acordo. Quanto mais você cuidar deles, vai ficar mais fácil para você. Verdade sobre o batismo do Espírito Santo. Nós vamos deixar para a semana que vem, mas eu vou só listar para vocês aqui, ó. Primeira que nós vamos falar semana que vem. O orar em línguas não é a única evidência do batismo do Espírito Santo. Não é. Nós vamos construir, vamos falar das evidências. O batismo do Espírito Santo é para
Todos. 3, você pode ser batizado no Espírito Santo mais de uma vez. Cadê os fominhos aí? Essa aqui é boa. Você pode ser batizado com o Espírito Santo mais de uma vez. Eu já perdi as contas, irmão. Eu já perdi as contas de quantos batismos do Espírito Santo eu recebi. Eu sei qual foi o primeiro. Eu sei que ele marca. Mas eu recebi inúmeros outros. Inúmeros outros. 4, orar em línguas é como os outros dons. É em cooperação. É um trabalho seu com o Espírito Santo. Isso aqui eu vou explicar melhor depois. 5, o batismo do Espírito Santo pode ser recebido através da imposição de mãos de alguém. Ficou para o próximo episódio. Tá bom? Por quê? Porque você ainda não aguenta ficar na igreja comigo até 3 horas da manhã. Mas minha mulher também não ia deixar também, não. O Espírito Santo ia estar comigo, mas minha mulher ia estar brava em casa. Coloca de pé no seu lugar para a gente orar. O neném já está falando em línguas, eu nem orei ainda. Eu estou aqui pregando e ele está labadara, abaixei. Está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos só ler. Atos capítulo 8, verso 14. Todo mundo abre aí para a gente orar. Quem aprendeu alguma coisa? A gente podia chegar aqui e só, vamos orar, vamos buscar. Podia. Mas eu quero que você faça o caminho com entendimento. Quero que você faça o caminho com entendimento. Até para que você possa ensinar a outros. E olha, não tem meio mais saudável que receber do Espírito Santo que a pregação da palavra. Aí você está ouvindo a palavra, você pode sair daqui, Senhor, quero mais do Espírito Santo. Senhor, quero mais do Espírito Santo. Senhor, eu acho que eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Tem gente que tem certeza, pastor, eu sei que eu não fui ainda. Mas tem gente que tem dúvida se foi ou se não. Qual que é a boa notícia? Se você acha, é o que eu ensinei aqui. Se você acha que você foi batizado com o Espírito Santo ou não, a boa notícia é que o máximo que vai acontecer é você ser batizado de novo. O que tem não é tirado, irmão. O que tem não lhe será tirado. Eu acho. Se você acha, então se eu fosse você, buscava mais um. Para garantir. Está na dúvida? Senhor, eu acho que eu fui batizado com o Espírito Santo, não sei, mas eu quero. Mas eu quero ser batizado. Você pode desejar isso a partir de hoje. Sabe o que pode acontecer? O que aconteceu comigo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo no chuveiro. Eu era de uma igreja muito tradicional na época. Hoje não é mais, mas era muito tradicional na época. Nunca tinha ouvido no púlpito alguém falar de batismo do Espírito Santo. Oração em língua, se você falasse isso lá, eles faziam o sinal da cruz e te repreendia. Assim, está repreendido, oração em língua, está repreendido. Era muito tradicional. Mas eu não tinha condições de ir na igreja todos os cultos durante a semana. Quando eu me converti, eu comecei a ir todos os cultos. E eu morava lá na Barreira do Triunfo, irmão. Você sabe? Ali que é colado com Santos Dumont. Coladinho com Santos Dumont. Bairro de Santos Dumont, eu acho. Metade é Santos Dumont, metade é Juiz de Fora. Lá na Barreira que eu morava. E eu me converti na Metodista Central do Parque Alfred. Quantas vezes eu perdi o ônibus das 10 e pouca e ficava, na época tinha pouco ônibus, ficava esperando dar 1h de meia-noite. E tem crente hoje na época do Uber, com carro ainda, mora ali no bairro, tem que andar 20 minutos para vir na igreja. Mas pastor, andar 20 minutos? Eu já andei, foi 4h30. Porque eu ofertei minha passagem no culto. Mesmo sabendo que eu ia ter que ir embora andando. Aí era na Central, eu
comecei a ir em todos os cultos eu ia, durante a semana, terça, tal, durante a semana, de manhã, à noite. Mas o meu pai e minha mãe não eram convertidos. Aí meu pai e minha mãe começaram a ficar bravos. Já ensinei sobre isso. Primeiro estágio da conversão, irmão. Começa a ficar bravo. Isso aí é os demônios que estão agindo em volta, às vezes na pessoa ou em volta. Traz uma irritação, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, os demônios sabem que o Espírito Santo está tomando lugar e aquela pessoa está perdendo território. Está perdendo território na vida daquela pessoa. O diabo fica desesperado, aí a pessoa fica irritada, com raiva do crente. Mas o próximo estágio é salvação. Aí a minha mãe e meu pai ficaram muito bravos. E eu não tinha emprego na época. Fruto de uma vida não cheia do Espírito Santo, sem Jesus, um vagabundo. Não tinha o hábito de trabalhar. Um dos grandes frutos do Espírito Santo na minha vida é que eu virei servente pedreiro assim, ó. Recebe aí, varão. Esse agir do Espírito Santo tem uns vagabundos que não quer não. Primeira grande manifestação do Espírito Santo. Brincando, não é a primeira, mas uma das primeiras. Eu virei servente pedreiro. Fui trabalhar de servente pedreiro para ter dinheiro para ir na igreja. Mas aí no começo eu não tinha dinheiro. Meu pai falou assim, não dou mais. Só dou para o domingo. Só dou para o domingo. Satanás armou para mim, mas se lascou. Porque meu pai não me dava para o domingo, o que eu fazia? Comecei a descer para a igreja do bairro. A igreja do bairro não era tradicional, irmão. Era alguma coisa depois de pentecostal. A igreja do bairro era pandeiro e microfonia. Conhece essa dupla? Do louvor? Com vocês é a oportunidade de pandeiro e microfonia. Meu irmão, você não sabia se o povo estava orando em línguas ou se a caixa estava chiando. Mas era avivamento. Comecei na igreja do bairro. Conheci os irmãos que andavam com a Bíblia maior do que essa aqui, ó. E aí acabava o culto, eu não entendia. Acabava o culto, todo mundo começava a se juntar com as roupas de frio. Aí o que esses caras vão fazer? Na minha igreja acaba o culto, mas vão lanchar. Na caça um lugar para lanchar. Mas eles não estavam indo lanchar, não. Sabe onde eles estavam indo lanchar? No monte. Varão, tu conhece. Eles iam lanchar no monte, irmão. Iam subir o monte. Aí me chamaram uma vez. Comecei a ir com eles no monte. Chegava lá no monte, na rodinha lá, eles começavam a orar, parecia uma moto que ia pegando no tranco, de repente eles começavam, o motor ligava e era que eles começavam a falar em português, mas do nada. Eu nunca tinha ouvido oração em línguas na minha vida. Nem sabia o que era aquilo. Eu sei que era isso, eles começavam a orar, aí eu falava, na hora que eles vão ficando quente. Gente, quem conhece sabe o que eu estou falando. É verdade, não é? Eles iam, chegou moto mesmo, parece que está pisando aqui, ó. Sapateava. Eles ficavam aqui, ó, orando em português. Aí era só eu que ficava com a motinha 60 cilindradas que não funcionava. Já ensinei aqui a perto do concerto. A motinha não pegava a minha, eu ficava só português, eu chegava em português eu saía. Mas aí eu comecei a me perguntar, o que é isso? Um dia perguntei, aí eles começaram a falar, isso aqui é oração em línguas. Aí eu, olha, tá bom, cara, eu não sei falar português mesmo. Não estudava direito, pelo menos vai ter um idioma que eu vou falar bem. Aleluia, esse aí é Deus que dá. Ele falou assim, não, é Deus que dá. É Deus que concede. Eu falei, graças a Deus, que dependesse de estudar. Naquele tempo, hoje eu amo estudar. Outra ação do Espírito Santo na minha vida. Comecei a amar o conhecimento. Mas ali, nunca tinha lido um livro. Quando ele falou assim, ó, esse dom, essa linguagem é o Espírito Santo que dá. Eu, graças a Deus. Se precisasse de estudar, eu não ia receber, Senhor. Aí comecei a ir para os montes com eles. Houve um dia que estava todo mundo orando, que as motinhas começou a pegar. De repente a minha começou a... Ele ligava e desligava. Num dia, eles começaram a orar em línguas, de repente eu estava orando em línguas também. Aí eu começava a orar em línguas e eu quase que botava a mão na boca assim, ó. Quase que eu botava a mão na boca. Porque eu ficava pensando,
Rapaz, das duas uma. Ou eu estou na carne imitando eles, ou é o Satanás. Ficava com medo. Fiquei com medo. Eu lembro que foi umas 2 vezes que eu fui no monte e eu começava. E eu não pensava, vou orar em línguas. Não, eu estava aqui orando, de repente começava a orar em línguas. Aí eu, meu Deus do céu. Aí, fiquei pensando nisso, que era carne. Aí na segunda vez, em algum momento ali, eu voltei do monte e eu fui no chuveiro tomar banho. Aí eu estou tomando banho no chuveiro. Estou tomando banho no chuveiro. E comecei a orar, botei o celular, comecei a escutar louvores. Estou lá no chuveiro lá e de repente eu começo a orar e começo a orar em outras línguas. Comecei a orar em outras línguas e não parei mais. Eu falei, meu Deus, que é isso? Aí o Senhor me disse, você recebeu o batismo do Espírito Santo. Eu recebi o batismo do Espírito Santo, comecei a receber lá no monte. Mas a plenitude, a minha experiência foi no chuveiro. Não tinha ninguém. Então você pode começar a desejar que hoje, de repente, o Senhor te acordar de madrugada, te apoderando do Espírito Santo. Você pode estar tomando banho e o Espírito Santo te encher, você começar a chorar compulsivamente, cheio da glória de Deus. Ou vir uma convicção de santidade, uma paixão pelo Senhor que você nunca sentiu na sua vida. Que nós vamos falar semana que vem das manifestações do batismo. Ou de repente você vai começar a orar em línguas. Aleluia. Me lembro do dia que eu orei para uma pessoa, um dia eu conto melhor isso, que num culto de batismo do Espírito Santo, ela recebeu o dom de orar em outras línguas ao ser batizada com o Espírito Santo. E ela orou em línguas ali o tempo todo no altar, cheia da glória de Deus. Dias depois, meu telefone toca. E a líder da igreja, falando comigo, pastor, estou com um problema aqui. Estou com um problema aqui, pastor, você tem que voltar aqui depois daquela conferência, ficou um problema para trás aqui. Falei, o que foi, irmã? Lembra de fulano? Lembro. Então, desde aquele dia ela está orando em línguas, pastor. Ela anda na rua, ela cumprimenta os outros, achando que está falando português, está falando em línguas. Como é que nós faz, pastor? Eu falei, irmã, deixa eu te falar um negócio, nós temos um problema sério aqui mesmo. Eu não posso te ajudar. Porque se fosse o capeta eu mandava sair, mas o Espírito Santo eu não posso fazer isso. Eu não tenho poder para isso. 3 dias orando em línguas, irmão. Não sei a experiência que Deus vai te dar. Eu conheço gente que chorou compulsivamente por uma semana. Eu conheço gente que não sentiu nada no seu corpo, mas começou a manifestar uma paixão pelo Senhor e um processo de santificação sobrenatural. Não sei como o Espírito Santo vai se manifestar, mas eu sei que Ele está aí para você. Amém? Vamos orar? Quantos querem ser mais cheios do Espírito Santo?